O Evangelho de João é o quarto evangelho no Novo Testamento, é o quarto livro no Novo Testamento. Foi um dos últimos livros do Novo Testamento a ser escrito. Ele é um livro simples, mas muito profundo. Neste Evangelho de João, nós temos algumas palavras que merecem destaques. Entre essas palavras, nós temos a expressão, a declaração de Jesus, eu sou, ego eimi. Nós temos a palavra semeion, ou semeia, sinal ou sinais. Também temos a tradução para estas palavras de milagre ou milagres. Nós temos a palavra pistel e temos também a palavra gnosco. Pistel, crer, gnosco, conhecer. E nós temos também a palavra doxa, que é glória, ou doxazo, glorificar, revelar glória, dar glória. Então estas palavras são muito importantes para a compreensão do conteúdo, da mensagem do apóstolo João, o registro que ele faz da pessoa e das obras de Jesus. A palavra ego eimi, eu sou, ela ocorre várias vezes, Jesus se revelando como o Deus do Antigo Testamento, o Deus que se revelou a Abraão como eu sou o teu escudo, lá em Gênesis capítulo 15, o Deus que se revelou a Moisés quando o chamou para a missão de libertação do povo do Senhor no Egito, lá em Êxodo capítulo 3. E no livro do profeta Isaías nós encontramos várias declarações de Deus como eu sou. Jesus certamente conhecia todos estes textos. A igreja primitiva certamente tinha tanto a Tanar, a Bíblia em hebraico, quanto a Bíblia em grego, a Septuaginta. E a igreja primitiva, os escritores do Novo Testamento, conheciam tanto o hebraico quanto o grego. Então João, o apóstolo, fala de Jesus como eu sou. Esta declaração de Jesus neste evangelho, que ocorre várias vezes, tem tudo a ver com os sinais que Jesus operou, os milagres. Então a palavra semeiam ou semeia, esta palavra no singular ou no plural, ela ocorre 77 vezes no Novo Testamento. Destas 77 vezes, 17 vezes ela ocorre no Evangelho de João. Não tem nenhum outro livro no Novo Testamento onde esta palavra ocorra mais vezes do que no Evangelho de João. Isto mostra a importância desta palavra na obra do apóstolo João. Então estes milagres, estes sinais eram símbolos do poder de Deus, da divindade de Deus, da revelação de Deus. Então, uma outra palavra intimamente relacionada com a palavra sinal, ou sinais, ou milagres, semeiam, semeia, é a palavra doxa, ou doxazo, o verbo. Esta palavra, doxa, com o verbo doxazo, ela ocorre mais de 200 vezes no Novo Testamento. E só no Evangelho de João, esta palavra, doxa, ou o verbo doxazo, ocorre quase 50 vezes. Isto mostra como esta palavra, ou estas palavras, o substantivo e o verbo, como eles são importantes na obra de João. Todos os sinais que Jesus operou e que o apóstolo João registra, todos eles têm o propósito de revelar esta glória de Deus, que vem da palavra kavod em hebraico, que ocorre centenas de vezes no Antigo Testamento, 200 vezes
no Antigo Testamento, no texto da Tanar, o texto hebraico do Antigo Testamento. Então, esta palavra significa honra, dignidade, poder, tem a ver com o caráter de Deus, com a glória de Deus, com a graça, com o amor de Deus. Então, quando Jesus revela um sinal, quando ele opera um milagre, ele tem o propósito de revelar este poder de Deus, esta glória de Deus, essa graça de Deus. Então você encontra sempre esta palavra relacionada aos sinais de Jesus. A mesma coisa acontece com o verbo pistel. Esta palavra pistel, no Novo Testamento grego, ocorre mais de 200 vezes. Mas 100 vezes esta palavra ocorre só aqui no Evangelho de João, o que mostra a importância deste verbo crer, confiar na obra do apóstolo João. Então, João, quando escreve os sinais, fala de Jesus como eu sou. Ele espera que os seus leitores possam crer, possam dar uma resposta. E a resposta é a resposta de fé, de crer no Senhor Jesus Cristo como eu sou, como aquele que revela a honra de Deus, o caráter de Deus, como aquele que glorifica o Pai. E a outra palavra é o verbo gnosco, que também ocorre mais de 200 vezes no texto grego do Novo Testamento e que só no Evangelho de João ocorre também dezenas de vezes. Isto mostra como estas palavras, gnosco e pistel, são muito importantes para o apóstolo João. É isto que o apóstolo espera dos seus leitores, que eles possam responder com fé e que eles possam buscar conhecer a Jesus, conhecer o caráter de Deus revelado em Jesus, conhecer como o nosso Senhor Jesus Cristo é capaz de nos salvar, de perdoar os nossos pecados e de nos suprir todas as nossas necessidades, tanto do pão material quanto do pão espiritual. Como Ele pode nos ajudar a vencer os nossos medos. Nós temos pelo menos 9 sinais aqui no Evangelho de João. O primeiro sinal ou milagre é a transformação da água em vinho, capítulo 2 do Evangelho de João. O segundo sinal é a cura de um filho, de um funcionário público, capítulo 4 do Evangelho de João. No capítulo 5, nós temos a cura de um homem enfermo. Nós temos no capítulo 6 2 sinais, 2 milagres. O primeiro é a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus alimenta os famintos. E ainda no capítulo 6 nós temos Jesus andando sobre o mar. Jesus ajuda a sua igreja, os seus discípulos, os seus seguidores a vencerem o medo na hora de enfrentar as ondas, as tempestades desta vida. O próximo sinal que nós encontramos está no capítulo 9. No capítulo 9 nós temos Jesus curando um cego de nascença. Jesus pode curar as nossas enfermidades, não apenas físicas, mas as nossas enfermidades espirituais, a nossa cegueira espiritual, a nossa surdez espiritual. No capítulo 11 nós encontramos Jesus ressuscitando Lázaro, o seu amigo Lázaro, aquele a quem Jesus amava. Ali Jesus vence a morte, aquilo que nós tememos. Muitos fogem da morte, com medo da morte. Então Jesus, Ele nos ajuda a vencer todos os medos, da fome,
das tempestades desta vida. Jesus supre as nossas necessidades e Jesus nos dá força, fé, coragem, esperança para vencermos até mesmo o medo da morte e a própria morte. Outro milagre que nós encontramos neste evangelho é o milagre da ressurreição de Jesus. Jesus fala sobre este assunto, a ressurreição dele, no capítulo 2 do evangelho de João, quando ele limpa o templo e ele fala para os seus ouvintes: vocês vão derrubar este templo, vocês derrubam este templo, mas em 3 dias eu o reedificarei. E ali no evangelho de João, no capítulo 2, está escrito que quando Jesus ressuscitou, os seus discípulos se lembraram deste ensino de Jesus, desta palavra de Jesus, e creram nas Escrituras, está no Antigo Testamento, e creram também em Jesus, na palavra de Jesus. Então, a morte e a ressurreição de Jesus, este milagre, da ressurreição de Jesus, ele é o 8º milagre registrado pelo apóstolo João. E o último milagre é o milagre da pesca maravilhosa. Os apóstolos tinham pescado, Pedro em especial, e não conseguiram êxito, não pescaram coisa alguma, não tinham o que comer. Jesus dá instrução para os seus apóstolos e, com base na palavra de Jesus, uma pesca maravilhosa acontece. Jesus é assim. Ele pode operar coisas maravilhosas na sua vida e na minha vida. E Ele espera que você e eu possamos crer nele, como aquele que supre as nossas necessidades e como aquele que nos ama e que nos ajuda a ter vitórias contra todos os nossos medos, contra as nossas enfermidades. Ele quer cuidar do seu filho, da sua filha, da sua família. Ele quer cuidar das suas necessidades, tanto materiais quanto espirituais. Quando Jesus opera os seus sinais, os seus milagres, ele tem essa expectativa, que nós possamos conhecê-lo melhor e crer nele como o Deus revelado, o Deus encarnado, o Deus que veio tabernacular, morar entre nós. Mas, infelizmente, de acordo com o registro do Evangelho de João, muitas pessoas começaram a perseguir Jesus por causa dos seus sinais, por causa dos seus ensinos de eu sou. Então, nem sempre as pessoas fazem aquilo que Deus espera que elas façam. E algumas pessoas que creram em Jesus e que receberam, que creram nele como eu sou, que viram nele, nos seus sinais, a glória de Deus, o caráter de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, muitas dessas pessoas foram perseguidas por causa da fé, por causa dessa atitude. Então, meu querido amigo, que você possa crer em Jesus, conhecê-lo como Deus que tabernaculou entre nós, o amor dele, a graça dele, o poder dele. Mas permaneça firme, mesmo que as pessoas te persigam, te maltratem, por causa da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Você possa ler com mais cuidado, com mais atenção, o Evangelho de João, o 4º livro do Novo Testamento, e sublinhar lá as palavras eu sou, a palavra glória, a palavra glorificar, a palavra sinal, a palavra sinais, a palavra crer, a palavra fé, a palavra conhecer. Jesus, quando orou diante da sua igreja, orou ao Pai, ele disse: glorifica-me, ó Pai, com aquela glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. Quando ele estava prestes para ressuscitar Lázaro, ele disse para a sua igreja: esta enfermidade, isso que está acontecendo, esta morte,
é para que a glória de Deus seja revelada. Ele disse para Marta: se você crê, você verá a glória de Deus. Creia em Jesus. Creia no seu poder, no seu caráter, no seu amor, porque assim você será feliz e fará outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.